Boa noite. A partir desse momento, você está assistindo ao Espaço Público, o programa de entrevistas ao vivo na TV Brasil. O nosso convidado de hoje é o publicitário formado em comunicação social Renato Meireles, pioneiro no estudo da economia popular no Brasil. No país onde não faltam estudiosos de gabinete, com muita erudição, mas pouco conhecimento da vida prática, Renato Meireles é um pesquisador incansável, com mais de 200 trabalhos sobre renda e consumo dos brasileiros da classe C, ou a nova classe média. Essa massa de 104 milhões de brasileiros que tem um papel decisivo na economia e que também vai jogar um peso importante na eleição desse domingo. Para participar da entrevista, convidamos a jornalista Lana Cristina, gerente da Agência Brasil. Contamos, como sempre, com a participação de Florestan Fernandes Júnior, da TV Brasil. Eu sou Paulo Moreira Leite, apresentador e âncora do Espaço Público. Lembro que você pode participar do programa pelas redes sociais. Renato, boa noite. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lana. Boa noite, Florestan. Boa noite a você que está em casa. Renato, eu gostaria de... Você pesquisa muito a classe C, você acabou de lançar um livro sobre favelas, mas eu gostaria de lembrar uma pesquisa muito interessante que eu tomei conhecimento que você fez há algum tempo atrás, a respeito das classes altas, em que você queria perguntar como é que as classes altas conviviam com esse enriquecimento das classes baixas, vamos falar assim. E você chegou a conclusões muito interessantes que eu gostaria que você comentasse. Você descobriu, por exemplo, que 55,3% das pessoas da classe média para cima concordam que deveria haver produtos para ricos e outros para pobres. 48% concordam que a qualidade do serviço piorou com o maior acesso da população. 62% se dizem incomodados com as filas. 49,7% concordam que preferem frequentar ambientes com pessoas do seu mesmo nível social. 16% acham que pessoas mal vestidas deveriam ser barradas em alguns lugares. 26,4% concordam que o metrô aumenta a circulação de pessoas indesejáveis na região onde moram. E 17% concordam que todos os estabelecimentos, todos, deveriam ter elevadores separados. É uma pesquisa assim, surpreendente, é um dado surpreendente para o Brasil, que faz parte da nossa vida, tem a ver com a nossa história. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, antes da gente entrar naquilo que é tosso. Essa pesquisa foi muito bacana quando a gente fez pela primeira vez e agora, daqui a 10 dias, nós vamos divulgar a segunda versão dessa pesquisa, comparando para ver se mudou muito ou não. O que a gente percebe, Paulo? Que existe no Brasil algumas dificuldades. Primeiro, uma dificuldade das pessoas se reconhecerem como rico. O Brasil é o país em que ninguém é rico. O rico é sempre o outro, né? E isso faz com que essa elite tradicional, e nós chamamos de elite tradicional nessa pesquisa, não só as pessoas da classe A e B, mas as pessoas que faziam parte de pelo menos a segunda geração de universitários da família, elas cresceram num universo de consumo que buscava exclusividade. Né? É sempre o banco que ninguém mais tem, a caneta que ninguém mais tem, a marca que ninguém mais tem. E essa classe C consome buscando a inclusão e pertencimento, fazer parte daquele universo de consumo que até pouco tempo atrás ninguém fazia parte. O que acontece? A universalização do consumo no Brasil cresceu numa velocidade muito maior do que os espaços de consumo no Brasil. Isso fez com que os moradores de Higienópolis, lá em São Paulo, fossem contra o metrô no bairro onde moram, com que muita gente falasse que esse aeroporto virou uma rodoviária, no sentido pejorativo. Eu tenho certeza que ninguém que está em casa jamais falou essa frase, mas talvez conheça alguém que já tenha falado essa frase. Ou mesmo o movimento que aconteceu contra os rolezinhos, que aconteceu em especial em São Paulo, mas que acabou crescendo por shoppings em todo o Brasil. Eu não acho que isso vá continuar, e não vai continuar por uma outra razão. Hoje, 44% da classe A e B já é a primeira geração de pessoas com dinheiro da família. Onde o pai não era da classe A e B, a mãe não era da classe A e B, mas ele é. E essas pessoas estão, inclusive, mudando o perfil da elite brasileira. Bem, antes de prosseguir a entrevista, vamos conhecer um pouco mais sobre o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meireles.
Renato Meirelles é um dos grandes especialistas em consumo popular do Brasil. Com um olhar de curiosidade sem preconceito para famílias que habitam os menores degraus da pirâmide de renda, na década passada ele foi um dos primeiros estudiosos a enxergar uma mudança que poucos foram capazes: o surgimento de uma nova classe média no país, os chamados emergentes, que hoje representam 104 milhões de brasileiros. Enquanto a maioria dos analistas limitava-se a procurar oportunidades de venda entre as camadas de renda mais alta, Renato Meirelles foi atrás do que acontecia na periferia, nos bairros pobres, nas favelas. Depois de descobrir brasileiros que faziam a primeira viagem de avião, melhoravam o carrinho de compras no supermercado e adquiriram as primeiras roupas de grife e o primeiro automóvel, ele já fez mais de 200 pesquisas sobre essa parcela tão numerosa como desconhecida dos brasileiros. No ano passado, em companhia do ativista social Celso Ataíde, fundador da CUFA, a Central Única de Favelas, Renato Meirelles partiu para um novo empreendimento. A partir de 2.000 entrevistas em 63 comunidades de 10 regiões metropolitanas do país, eles fizeram uma primeira radiografia da favela brasileira, onde vivem mais de 11 milhões de pessoas, movimentando 63 bilhões de reais por ano. Desse levantamento, nasceu o livro Um País Chamado Favela. O livro contém informações que surpreendem. Uma delas mostra que o progresso nas favelas andou mais rápido que na maior parte do país. Enquanto a renda dos brasileiros, de modo geral, elevou-se 37,9% entre 2003 e 2013, a de quem mora nas favelas subiu em ritmo mais acelerado, cresceu 54,7% no mesmo período. Quem costuma associar a vida na favela a depressão, baixa estima e falta de perspectiva também está enganado, revela a pesquisa. 94% dos moradores de favelas se consideram pessoas felizes, índice de satisfação muito parecido com o da maioria dos brasileiros, que é de 95%. Renato, você estava falando aí do rolezinho, né? E eu queria lembrar que o jovem que vive na favela geralmente não tem opção de lazer, né? Principalmente quando você fala de uma favela que fica na periferia das grandes cidades. Eu sei que quem mora ali, por exemplo, de frente para o mar, ali em São Conrado, no Rio de Janeiro, tem a opção de ir para a praia, e tanto que uma casa numa favela ali custa caro. Quais são as opções dos jovens que vivem na favela e qual é a renda das famílias desses jovens? Bom, Florestan, a favela tem uma realidade bastante interessante para os jovens, né? Primeiro que 73% desses jovens estudaram mais do que seus pais, né? E quando você estuda mais, você passa a contribuir mais para a renda da família, já que cada ano de estudo impacta em mais ou menos 15,3% na renda média. Então, estudou mais, ganha mais, e você passa a ter a favela deixando de ser o território dos analfabetos para ser o território de pessoas que estão concluindo o segundo grau e que começam a entrar na universidade. Não estou dizendo que a vida é fácil para o jovem dentro da favela, não. Na favela, que tem 65% de classe C, ou da nova classe média brasileira, mais do que no Brasil, que é de 56%, você tem um jovem com total ausência de atividade de lazer e cultura. O que você tem dentro da favela, efetivamente? Nos poucos espaços, a construção de quadras, né, que de fato acontece isso, festas dentro de casa e nas ruas e vielas de dentro da favela, e os bailes funks que crescem no Brasil inteiro. Essas são as poucas alternativas de entretenimento que tem dentro da favela. Parte delas passaram a ser reduzidas com as UPPs, com as unidades de pacificação, por uma razão muito simples. Durante muito tempo, quem financiava a cultura dentro da favela era o tráfico de drogas. É óbvio que ninguém quer o tráfico de drogas dentro da favela, mas fica claro que não basta chegar na favela com a polícia, você tem que chegar com uma presença do Estado tão ostensiva quanto o policiamento dentro das comunidades. Renato, eu queria que você falasse das mulheres, da presença das mulheres na favela. Elas são 40% são chefes de família hoje nas favelas. Ou seja, elas são responsáveis por toda a economia de um lar e por distribuir responsabilidades. Se preocupam, inclusive, com essa questão do lazer, que, quando falta para os filhos, pode ser um indício de envolvimento com drogas ou com a criminalidade.
onde que essas mulheres estão inseridas no campo das políticas públicas? Como é que a gente está aí às vésperas de uma eleição? E com o que esses governantes têm que se preocupar com essas mulheres? Faltou políticas públicas para atender essas mulheres? Como que elas se, no jargão, como elas se viram? A gente, um dos dados mais surpreendentes da pesquisa é que, em geral, quando se imagina a favela, vem uma figura masculina. E a gente viu que as mulheres têm uma presença ainda maior. Era 40% em 2013, é 42% hoje em 2014, sendo que 24% dos lares são chefiados por mães solteiras dentro da favela. Isso, obviamente, muda as demandas de serviços públicos. Se 24% são de mães solteiras, eu preciso de creche. Porque ou eu tenho creche, ou elas não têm condições de sair para trabalhar, ou tem que abusar do senso comunitário que existe dentro da favela, de que uma vizinha cuida do filho da outra quando precisa. Então, talvez creche seja uma das grandes demandas que existam efetivamente de serviços públicos. Mas não para por aí. Essa mãe fica preocupada com a violência para os seus filhos. O problema da violência de toda a sociedade brasileira, não é só da favela, mas tem um agravante. Na favela, os jovens têm que se preocupar com a violência do tráfico de drogas, mas também com a violência da polícia, já que os jovens da favela sofrem 3 vezes mais batidas policiais do que os jovens do asfalto. Isso é fato. Como é que isso acontece? Isso acontece por conta do território que ele mora, que é a favela, e pelo fato de 2/3 dos moradores de favela serem negros. Então, entender que a favela ainda tem, por mais que tenha avançado nos últimos anos, ainda é um território em que a ausência dos serviços públicos se agiganta, é entender uma parcela importante do Brasil. Talvez o nosso telespectador não saiba, mas são 12 milhões de brasileiros que moram em favela hoje. Se existisse um estado da federação chamado Favela Brasileira, seria o 5º maior estado do país. Só em São Paulo e Rio de Janeiro tem quanto, você sabe? Em São Paulo, eu sei que seria... Os favelados de São Paulo seriam a 3ª maior cidade do país, do estado de São Paulo. Tem mais favelado do que Belo Horizonte tem de população, e no Rio de Janeiro seria a 7ª cidade do país. Eu tenho mais favelados no Rio do que Recife tem de população. Perguntar, estamos falando de tráfico, de violência, de presença do Estado. Uma única novidade que apareceu em anos recentes, aí, não sei até que ponto é uma novidade boa, uma novidade mitigada, são as UPPs, que apareceram nas favelas do Rio de Janeiro. E eu gostaria que você fizesse uma avaliação das UPPs. Nós sabemos que a maioria da população, você tem até dados a respeito, aprova, acha que elas são necessárias. Eu queria que você falasse um pouco do que tem de bom, o que tem de ruim, o que representou de progresso, o que faltou, como é que é isso aí, porque eu acho que é um elemento importante para situar isso que nós estamos falando. Eu e o Celso, a gente tem se debruçado desde o processo das pesquisas e com a criação do Data Favela, que é essa minha parceria com o Celso Ataíde, e entender o fenômeno das UPPs e da pacificação. A gente tem alguns dados interessantes da pesquisa. Em primeiro, existe uma grande dúvida de se é contra ou se é a favor da UPP. E o que a gente viu? Que 3/4 dos moradores da favela são a favor da UPP. Se é a favor é um dado importante. É um dado importante pra saber. E como é que você percebe? Você gostaria que voltasse atrás? A gente vê que 3/4 da favela não gostariam que isso acontecesse. Renato, você está dizendo que a UPP resolveu o problema da favela? Ou da violência, ou do tráfico de drogas da favela? Evidentemente que não. Primeiro, para não ter ilusão, o tráfico de drogas continua presente nas favelas, inclusive nas favelas pacificadas. Por que não resolveu? Porque boa parte das ações das UPPs garantiu com que o Estado voltasse a ser dono do território. Então, muitas vezes a UPP foi uma força de ocupação nisso. E que não veio acompanhada de um conjunto de políticas públicas, como creche, como saneamento básico, como coleta seletiva de lixo, como unidade de saúde 24 horas, que desse o restante do suporte e da presença do Estado. Você tem um Estado policial ali. Você tem um Estado policial, que é importante, porque o Estado tem que estar presente lá, mas está longe de ser a solução dos problemas. Eles estão preparados? Quer dizer, depois do caso do Amarildo, por exemplo, né, que ficou emblemático no país, esses policiais são preparados para a relação
com as pessoas que vivem na favela? Olha, acho que são mais preparados do que o que não estão na UPP, mas muito aquém do que talvez os próprios moradores de favela desejassem que fosse. É muito comum a gente ouvir relatos nas favelas do Rio e de outros estados que de alguma forma trabalham com pacificação, relatos interessantes. Então a gente vê frases como o pessoal do tráfico pelo menos sabia quem era bandido e quem era trabalhador. A polícia acha que todo mundo é bandido dentro da favela. Eu não estou concordando com relatos. Sim, mas os relatos é a sensação que a pessoa tem. Né? É muito comum as pessoas, ao mesmo tempo que celebram que a referência deixa de ser o tráfico de droga e passa a ter uma referência da polícia, eles falam, em compensação, é muito comum o policial chegar... da falta de expressão melhor, dando em cima da minha esposa e eu não posso fazer nada porque ele está com uma arma. Ele é policial, ele é policial. Então, tem uma questão objetiva da polícia vir acompanhado com respeito, com o sentido de servir, com o sentido de entender e interagir com a comunidade. Então, obviamente, a UPP foi um grande avanço, mas está longe de ser o ideal. Então, o que a gente começa a perceber, né, na discussão das favelas é que se a UPP foi importante para fazer com que a favela chegasse até aqui, ela sozinha, do formato que é hoje, não vai levar a favela adiante. Então, está na hora de pensar em mais políticas públicas para essas favelas. Tenho certeza disso. E com um cidadão dentro da favela que efetivamente passa a ser mais ciente dos seus dinheiros. Eu vou dar um exemplo. As pessoas acham que a economia da favela se deu, o crescimento da economia da favela se deu pelo Bolsa Família. Bolsa Família foi importante, né? 24% em 2013, 24% das famílias da favela recebeu Bolsa Família. Mas o que fez com que a favela crescesse a renda foi a geração de emprego formal. E o que acontece quando você gera emprego? Você passa a ter impostos e tributos retidos na fonte. E você começa a entender que você paga imposto e que o Estado oferece está longe de ser um favor. É a contrapartida por esse imposto que você paga. Não que ele não pagasse antes, mas antes o imposto era sobre o consumo. Agora ele começa a ter o imposto também tributado sobre a renda. E aí muda a lógica de poder da relação do cidadão que mora na favela com o Estado. Mudou muito o perfil de algumas favelas. Por exemplo, quando você entra na Rocinha, as pessoas que moram na Rocinha têm um padrão de vida muito superior do que uma pessoa que mora numa favela ali na Baixada Fluminense ou na periferia de São Paulo? Tem sim. Tem classes sociais entre eles? Aliás, você levantou uma questão interessante. A gente tem uma visão muito romântica, né? Nós, do asfalto, temos uma visão, em geral, muito romântica com relação à favela. Eu vou dar alguns exemplos. Primeiro, a gente acha que toda favela tem aquela vista maravilhosa que o Vidigal tem no Rio de Janeiro. Ou que a Rocinha possa ter. A segunda é que as favelas são sinônimos de morro, né? Muitas vezes se fala em subir o morro, em descer o morro. Menos de 1% das favelas brasileiras são em morro. A maioria das favelas brasileiras são horizontais. Por isso que você tem tanto problema de enchente nas favelas. Se estivesse no morro, podia ter um desmoronamento. Escorria. Não, na favela você tem grande número de problemas de enchente, porque são, inclusive, em regiões horizontais. Então, as favelas da Zona Sul Carioca estão longe de ser exemplo do que é a favela no restante do Brasil. A inflação das favelas dos morros cariocas também é maior do que no restante. Tudo é mais caro nas favelas dos morros cariocas. São importantes, ajudam a quebrar preconceitos que existem do asfalto com relação à favela, mas estão longe de ser a média das favelas nacionais. Qual que é o grande preconceito que o morador de favela sente hoje? Olha, não tem um só, tem alguns, né? Então vamos lá. 59% dos moradores de favela afirmam de já terem sofrido algum tipo de preconceito, em geral relacionado à sua cor de pele, relacionado ao local em que mora. É muito comum a gente ouvir relatos, Paulo, de pessoas que tiveram que mentir o endereço de onde moram, porque senão o empregador não ia dar o emprego com isso. Eu falei aqui o dado dos jovens da favela que tomam 3 vezes mais batidas da polícia do que os jovens do asfalto. O que a gente tem percebido, isso de fato mudou na favela, é que antes as pessoas tinham muito vergonha, por conta de todo esse preconceito, as pessoas tinham vergonha de dizer de onde eram. E isso começa a mudar.
Ela sabe que o preconceito existe e ela começa a enfrentar de frente esse preconceito, né? Começa a enfrentar de frente usando camiseta 100% favela, mostrando que a vida está melhorando graças ao próprio esforço e ao próprio trabalho. E de alguma forma, essa visão que o mundo deu para a favela também fez com que se diminuísse esses preconceitos. Ainda existe? E muito. Como existe preconceito de raça, como existe preconceito de gênero no Brasil e de classe no Brasil. E isso na favela se acirra, já que eu tenho mais mulheres chefes de famílias, uma parcela maior de negros e também o território da favela como um território por si só. Por ter sido origem de um processo de ocupação e de exclusão também como fruto de preconceito. O que foi preponderante para mudar, para começar a mudar essa sensação de, ou melhor, para trazer esse orgulho? Sem dúvida nenhuma, a melhora de renda. Sem dúvida nenhuma, a melhora de renda. A cultura também, você acha? As manifestações culturais sim, tomando mais espaço? Sim, mas também é consequência da melhora de renda. Então, durante muito tempo, o aspiracional das periferias, falando não só de Vamos favela... Vamos falar, boa. O aspiracional das periferias era ser como o jovem do asfalto, ou o modelo de televisão, a atriz que era famosa. E isso acontecia por quê? Porque melhorar de vida era exceção, não era regra no Brasil. Na medida em que você melhora de vida, o seu irmão melhora de vida, o dono da padaria melhora de vida, da padaria do seu bairro, o empreendedorismo começa a crescer. Isso começa a partir de que ano? Olha, você tem dois grandes momentos. Você teve um primeiro momento, que foi o controle da inflação com o Plano Real, que foi muito importante para dar um freio de arrumação, mas sem dúvida nenhuma, isso é fruto dos últimos 10 anos. Assim, os números são autoritários quando você começa a ter um processo de distribuição de renda através do Bolsa Família, e no segundo momento, de geração de emprego formal com ganho real do salário mínimo, né, que foi aí do primeiro para o segundo mandato do presidente Lula, você teve uma ascensão muito grande, que não seria possível ser o controle da inflação, mas que cresceu. Vamos fazer um rápido intervalo, mas voltamos em instantes entrevistando Renato Meireles. Você pode enviar perguntas pelos endereços que aparecem na tela. Não saia daí. O Espaço Público está de volta e hoje conversa com o especialista em consumo popular, Renato Meireles. Lembrando que você pode participar enviando suas perguntas para as nossas redes sociais. Nós ouvimos a professora de Ciências Sociais da Universidade de Brasília, Débora Messenberg. Ela nos enviou uma pergunta, vamos ouvir. Eu gostaria de perguntar ao Renato uma questão relacionada à desigualdade social no Brasil. Nas suas pesquisas, você mostra que na última década houve uma grande inserção das classes C e D no mercado consumidor brasileiro. Mas a verdade é que nós somos um dos países mais desiguais do mundo. A gente apresenta uma das piores concentrações de renda do planeta. E durante muito tempo os especialistas acreditavam na famosa frase do professor Delfim Neto de que era necessário primeiro fazer o bolo crescer para depois reparti-lo. Mas a verdade é que o bolo cresceu muito, nós somos a 7ª economia mundial, mas não conseguimos dividir este bolo. Então eu gostaria de perguntar ao Renato se para ele a questão do enfrentamento da desigualdade social passa, primeiramente, por uma inserção no mercado consumidor ou existem outras áreas prioritárias que deveriam ter mais investimento do poder estatal? Opa, vamos lá. Adorei a pergunta. Primeiro, eu não sei com tanta certeza quais são todas as verdades do mundo. Eu posso dar uma olhada no que os números estão mostrando. E os números mostram claramente que nos últimos 10 anos, a renda dos 25% mais ricos no Brasil teve um ganho real de 12%, enquanto a renda dos 25% mais pobres, de 45%. O que eu estou querendo dizer? É que se a renda dos mais ricos cresceu menos do que a renda dos mais pobres, obviamente você teve um processo de redução da desigualdade. Então, uma coisa é você olhar como é o Brasil, a questão da desigualdade no Brasil hoje, comparado com os outros países do mundo. De fato, o Brasil é e continua sendo um país muito desigual e não podemos ter dúvidas ou ilusões com relação a isso. Como é que tira esse pedaço do bolo aí que está faltando? Não é. A questão é, isso tem sido feito. A redução da desigualdade, em especial, real, né? a desigualdade econômica no Brasil é real e é autoritária. Os números são autoritários.
A outra questão... Autoritário, você quer dizer indiscutível, indiscutível. Né? Não feita por métodos autoritários. Não, de forma nenhuma pelos métodos autoritários. É assim, se a renda dos mais pobres cresceu mais do que a renda dos mais ricos, do ponto de vista econômico, a desigualdade efetivamente se reduziu no Brasil. Aquém do que todos nós gostaríamos? Muito aquém do que todos nós gostaríamos. Mas, indiscutivelmente, mais do que em outros processos históricos do nosso país. Bom, a segunda pergunta da professora era com relação ao consumo. E eu estou meio acostumado com isso, porque a academia, em geral, tem uma dificuldade de entender o que significa o consumo na vida das pessoas. Eu lembro... Um grande preconceito contra o consumo. Não, é um preconceito como se consumo fosse, em geral, associado a coisas supérfluas ou a coisa sem interesse. Eu queria dar alguns exemplos de como, na vida real das pessoas, não é assim que acontece. Inclusive, se puder lembrar de consumo no meio acadêmico. Ia ser interessante também. Viagens para o exterior. Não, é interessante isso. Eu estava no processo de construção do livro Um País Chamado Favela, junto com o Celso, eu fui morar em algumas comunidades. Eu lembro que a gente estava lá no Santa Marta e eu perguntei para uma dona de casa, que não era dona de casa, era uma mãe de família, trabalhava. Perguntei por que ela estava tão feliz. E ela falou, porque eu comprei a primeira máquina de lavar roupa na minha família. E aí eu fiz a pergunta que todo mundo do asfalto, em geral, faria. Desculpa perguntar, mas como é que a senhora pagou essa máquina de lavar roupa? Ela falou, como pobre paga, eu fiz um carnê. E aí eu falei, bom, e a senhora por acaso fez as contas de juros para saber quanto é que está pagando a mais? Ela falou, claro que eu fiz, eu não sou burra. Eu falei, bom, então se a senhora não é burra, por que a senhora não guardou dinheiro e pagou à vista? E com esse dinheiro que a senhora fez economia, a senhora ia comprar alguma outra coisa, um computador para o seu filho, fazer uma viagem, alguma outra coisa. Ela olhou para minha cara e falou, Renato, com essa carinha de rico, você nunca lavou roupa no tanque na sua vida. Porque se uma vez na sua vida você tivesse lavado roupa no tanque, você ia entender que eu não vou esperar 2 anos guardando dinheiro para comprar minha máquina de lavar. Eu quero minha máquina de lavar agora. Eu estou dizendo isso porque não dá. Pela lógica, em geral, da academia, ou de quem sempre teve máquina de lavar roupa dentro de casa, entender o processo de consumo. Consumo, muitas vezes, para a classe C, esquecer o passado de pobreza. Muitas vezes significa melhorar a qualidade de vida dele, da família. O consumo, muitas vezes, é um investimento. E o que não dá é para a classe A e B, que historicamente sempre consumiu, agora que chegou a vez da classe C, reclamar do consumo dessas pessoas. Aliás, a qualidade de vida é isso, né? Claramente. E assim, se você perceber, por exemplo, um dado da classe C que é claro, se você perceber o aumento da taxa de serviços na classe C, é muito maior do que da compra de produtos. E quando você vai olhar quais são esses serviços, você tem duas categorias que se destacam. Telecomunicações, se destaca claramente, em especial graças à internet para os filhos, e eu não posso criticar a internet dos filhos, e investimento em educação. É aí que está o... Está tendo uma grande diferença. É que as pessoas falam, mas só está aumentando a renda e o consumo e não está aumentando a escolaridade. Primeiro que isso não é verdade. Né? Eu falei, nas favelas, 73% dos jovens estudaram mais do que os pais. Na classe C, 71% dos jovens estudaram mais do que os pais. Isso significa o quê? Foi até o ensino fundamental, médio? Esse é o processo histórico, Florestan. Começou lá atrás com o Paulo Renato, efetivamente, universalizando o ensino básico e depois o ensino médio. E uma decisão de política de governo de criar políticas de cotas e o ProUni. Aí deu essa... Que fez com que 3 milhões de pessoas entrassem na universidade nos últimos 12 anos. E isso acontece basicamente, por quê? Porque você teve essas políticas de acesso, mas você tinha um grupo grande de pessoas que se formaram no ensino médio, que começou lá atrás. Então, a melhora do nível educacional demora mais efetivamente do que a da renda. Mas isso não quer dizer que isso não seja uma prioridade nos gastos e nas decisões de vida das famílias de classe C. Então eles entendem que estudar, que ter formação melhora a vida, melhora a condição de vida. E aí entra num aspecto interessante. Primeiro que eles entendem de um ponto de vista muito pragmático. Eles sabem... comum a gente ouvir frases como, olha, o Bolsa Família alguém pode tirar, o emprego alguém pode tirar, a educação ninguém tira de mim. Só que o impacto que isso tem na vida das pessoas é fundamental para reduzir exatamente essa desigualdade que a professora da UNB falou. Você só reduz a desigualdade
com igualdade de oportunidade. Que é uma discussão que, inclusive agora no debate eleitoral, está tendo bastante. As pessoas, se tem uma discussão histórica da esquerda versus a direita, da meritocracia versus a redução da desigualdade. As pessoas têm essa discussão histórica e, na minha opinião, modesta opinião, é uma discussão burra. Por que é burra? Primeiro porque a meritocracia é um valor consagrado na sociedade brasileira. As pessoas, de fato, acordam cedo, trabalham, estão melhorando de vida porque estão ralando muito. Não tem favor. Então, a meritocracia é um valor consagrado. Agora, o que precisa ser posto no debate é que só existe meritocracia com igualdade de oportunidade. Para o nosso telespectador entender isso de uma forma clara. Eu e o Celso Ataíde. Eu sou branco. Eu cresci na Vila Madalena. Eu sou a terceira geração de universitários da família. Obviamente eu sou um privilegiado. Obviamente eu tive muito mais oportunidades do que o Celso, que cresceu na favela do Sapo, que morou debaixo da ponte, que foi aprender a escrever só mais tarde teve. Portanto, o Celso ter conseguido construir a Central Única das Favelas e ter feito tudo o que ele fez, imagina se ele tivesse tido as mesmas oportunidades que eu tive. Eu queria fazer uma pergunta que eu sinto em você, uma coisa que eu não sinto muito em vários intelectuais, pesquisadores, nome que você quiser, que eu já entrevistei e creio em vocês também. Você tem uma empatia evidente pelos pobres. Você tem uma empatia evidente, eu acho, pelos menos favorecidos. Que eu não sinto, assim, muitas vezes na academia. Eu não sinto. Você vê que as pessoas estão ali quase que julgando todo mundo. Como se fosse quase número. Não é? Você tem uma empatia. A mulher falando do tanque, você tinha uma empatia. Você fica falando, que folgada. Não quer mais trabalhar. Não, peraí. Ou seja, você tem essa empatia. Eu queria, de onde vem? Olha, Paulo, minha história de vida é uma história que não é muito normal também, assim, não é muito trivial. Eu sou filho de psicólogos da Vila Madalena e, portanto, eu cresci tendo que responder perguntas e aprendi a fazer perguntas. E com isso eu descobri que as perguntas são muito mais legais do que as respostas. É boa. Assim, a gente tem que cada vez mais fazer perguntas. Eu tive a chance e o privilégio de estudar em colégios muito interessantes na minha vida. Então eu estudava no Poço do Visconde e na sexta série eu estava debatendo com o Frei Beto o que foi a ditadura militar. Eu estudei no Oswald, estudei no Equipe, que são colégios que dão uma formação humana muito grande. Até no segundo colegial eu surtar e achar que isso não era o Brasil de verdade, falsificar a assinatura da minha mãe e ir estudar no Caetano de Campos, que era um colégio público de São Paulo. Daí eu fiz movimento estudantil, ia construir grêmio estudantil andando de jegue, de búfalo na Cachoeira do Arari, em escola de palafita, na Ilha do Marajó, no Pará, por exemplo. Então, não é uma questão de ser apaixonado ou gostar de pobre. Eu sou apaixonado e gosto de gente. E quando você gosta de gente, você quer conversar. E você trata de igual para igual. Você tenta julgar menos e entender um pouco mais. Quando eu criei com o Celso o Data Favela, assim, em tese, por que precisaria ter um instituto de pesquisa especializado de favela? O Celso já era autoridade de favela, ele criou a CUFA. Eu sou do Data Popular, eu estudo desde 2001 a classe C e D. O Data Favela veio de um processo da gente qualificar os moradores da favela tecnicamente para desenvolver pesquisa. Porque a favela não podia ser estudada como se os moradores de favela fossem um rato de laboratório. Eles tinham que ser protagonistas e construir a própria história. Com todo o rigor estatístico, com todo o método de pesquisa científica que o Data Popular trouxe. Mas fazendo com que os moradores de favela aprendessem a fazer um questionário. A analisar esse questionário, a desenhar uma amostra e interpretar os dados. Quando eu digo que a gente dedica esse livro aos moradores de favela, é basicamente porque são eles que fizeram isso daqui. Com informações que muitas vezes são difíceis da elite entender, por uma razão simples. Nunca passaram fome na vida. Enquanto nas favelas 52% dos moradores já passaram fome. Então essa origem faz muita diferença para entender tudo isso. Você não acha que é esse fator gente que faz a diferença nas favelas? E aí eu acho que você poderia explicar para a gente, estender esse conceito favela para um conceito que é o de periferia. O Florestan falava, a gente tem muito esse modelo de favela, que você explicava que 1% só está no morro, que é o modelo do Rio de Janeiro, que foi consagrado pela própria mídia. Mas você tem favela e você tem aglomerações urbanas em volta das cidades que se caracterizam por uma periferia que tem muito a cara da favela que você e o Celso descrevem no livro. Não é esse fator gente que faz essa diferença, Renata? Essa afetividade da periferia, da favela, essa coisa da solidariedade, daquela
aquela coisa humana. Você vai no salão de beleza, você é amigo da manicure. Tem a fofoca também, mas tem aquela coisa aconchegante. Você pode pagar até um pouco mais se o salão se sofistica, mas você se agrada daquele convívio. Olha, isso apareceu nessa pesquisa nossa e todas as pesquisas que a gente faz sobre periferias. Algumas coisas são muito interessantes. Primeiro, um apreço ao território. Né? A favela é um território e a periferia é um território. As pessoas da classe A e B mudam de bairro com uma velocidade muito maior do que as pessoas da classe C. Quando você pergunta por que, elas falam, porque eu prefiro ser o mais rico entre os pobres do que o mais pobre entre os ricos. Uhum. A outra questão é que a restrição faz com que as pessoas se ajudem muito mais. Então, a solidariedade é muito maior. Renato, você está dizendo que ele é mais bacana? Não, eu estou dizendo que ele precisa do vizinho. Porque um cuida do filho do vizinho e o outro vizinho empresta o cartão de crédito. Porque nas periferias do Brasil eu tenho mais de 7 milhões de pessoas que rateiam um ponto de Wi-Fi. É isso mesmo, fazer uma vaquinha para conseguir ter acesso à internet. De um jeito muito bacana. Imagina o nosso telespectador da classe A e B bater na porta do vizinho e falar: e aí, meu irmão, vamos rachar o ponto do Wi-Fi? Isso não acontece. É então, aquele pediu o açúcar do bolo, né? Pediu o açúcar do bolo. É se ajudar. E esse senso comunitário que existe, se do ponto de vista simbólico é muito importante, fala de valores como a solidariedade, do ponto de vista prático, faz com que a vida da favela seja mais barato, já que todo mundo ajuda todo mundo. Como é que ele comprova a renda e endereço quando ele faz uma compra no crediário? Essa é uma dificuldade muito grande, por isso que o índice de bancarização e de crédito na favela é muito menor do que no asfalto. E é por isso que a favela não está super endividada quando pensam alguns. Não é que ela não está super endividada porque ela não quis comprar, ela não está super endividada porque os bancos não deram crédito para a favela. Então, em geral, ou pega o nome de alguém do asfalto, ou em algumas favelas você já tem rua, clara e endereço. Como que fez a renda crescer na favela? Foi a geração de emprego formal, a comprovação de renda começou a ficar um pouco mais fácil, mas ainda não é trivial dentro das favelas. Como é que está a regularização fundiária nas favelas hoje no Brasil? Essa é uma questão super delicada e é uma das grandes demandas. Basicamente, por quê? Porque quando você tem regularização fundiária, talvez o nosso telespectador não tenha claro, é você poder ter uma casa no seu nome e com isso ter um patrimônio. Quando você tem um patrimônio, você consegue crédito mais barato, já que você pode refinanciar a sua casa. Você pode decidir, por exemplo, refinanciar a sua casa e abrir o seu próprio negócio. Você tem a segurança de que ninguém vai tirar você de lá. A regularização fundiária talvez seja hoje um dos maiores desafios para os 12 milhões de brasileiros que moram em favela. Porque é o seguinte, significa transferir renda, né? Significa claramente transferir renda. Isso é um território que hoje na prática não é de ninguém, que é do Estado, ou que eu vou fazer educação, mas que não é de ninguém, para as pessoas. Isso é um processo de distribuição de renda. E isso poderia fazer com que a renda média da favela crescesse rapidamente. É uma briga que eu não tenho dúvida nenhuma que o próximo presidente, que os próximos governadores devem comprar, e os prefeitos atuais devem comprar para melhorar a qualidade de vida efetiva ali na favela. O Marcelo Alves manda uma pergunta pelo Facebook, que é a seguinte: por que a sociedade dos moradores de favela incomoda tanto as classes altas? Por que essa ascensão crescente incomoda? Bom, primeiro porque vai perder aquilo que a gente conversou no bloco anterior, da perda da exclusividade, né? É como se... Imagina a seguinte cena. Você tem hoje no Brasil muitas pessoas que têm empregadas domésticas. Eu tenho 7 milhões de empregadas domésticas. No Brasil, nas favelas, 1/3 da mão de obra feminina é de empregadas domésticas. Então, aquele patrão... nas férias escolares, dá férias para sua empregada doméstica. E aí ele chega no aeroporto e ele encontra a empregada doméstica. E isso gera um choque em quem sempre trabalhou na lógica da exclusividade. Né? A exclusividade da sensação de superioridade. De superioridade, né? De que eu melhorei de vida, de que... E a classe C funciona com essa lógica da inclusão. E ainda bem que está podendo fazer São Paulo, Fortaleza em 3 horas e meia e não mais em 3 dias, como fazia antes. A outra questão é que como a melhora de renda dos mais ricos cresceu numa velocidade pior do que a melhora de renda dos mais pobres, a sensação deles, efetiva, é de que a sua renda não cresceu tanto.
e isso também gera um certo incômodo. Acho que também tem essa percepção de que estão governando para os de baixo e não para os de cima. Existe, mas tem uma outra questão, Florestan. Existe uma visão tradicional da elite de que, por exemplo, a única cultura que é boa é a cultura clássica. Que a única coisa que interessa é dizer, vamos então ir para a favela e dar cultura para a favela com um concerto de violinos. Cara, isso é lindo, mas isso não é a única cultura que existe. Ou o samba não é cultura, ou o hip hop não é cultura. Então, essa visão de que existe um único padrão cultural que é melhor e superior aos outros, que é da elite, é sim uma visão preconceituosa. Tem uma coisa que tem a ver com isso que você está falando, que é a nota que eles dão para a felicidade deles. Vamos dizer assim, é surpreendente para quem não está lá, que 94% das pessoas se declaram felizes, enquanto quem está fora, 95%. Ou seja, a mesma coisa. Ou seja, eles se perguntam, como é que eles podem ser felizes? E daí você descreve. No último mês, não sei quantos fizeram churrasco, não sei quantos fizeram jantares. Como é que é isso? Quer dizer, a sua maneira, eles encontraram sua felicidade. Claramente. Eu converso muito isso com o Celso e fica claro. Primeiro que está claro que dinheiro por si só não traz felicidade. Se fosse assim, a classe A e B não seriam os maiores consumidores de antidepressivos que existem no Brasil. Então, como a classe A compra buscando exclusividade, ele fica constantemente angustiado, porque ele acabou de comprar, ele quer outra coisa que ele ainda não tem. Né? E a classe C, que cresceu no universo de restrição e que efetivamente teve uma melhora de renda, e isso acontece claramente dentro das favelas, começa a valorizar outras coisas, a vida comunitária, o receber os amigos, as conquistas que se deram por mérito próprio. E isso faz com que ele encare de forma positiva tudo o que acontece na sociedade brasileira. Bem, vamos a fazer um breve intervalo e voltamos em instantes com o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meireles. Até já. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje entrevista Renato Meireles, um dos autores do livro Um País Chamado Favela. Renato, a questão da mudança do padrão de vida dentro das favelas do Brasil mudou a concepção da moradia, né? Então, assim, antigamente a gente falava que a favela era de madeira, né, e um telhado de zinco, né? Hoje é alvenaria, né? Isso muda muito a realidade deles. Há um empreendedorismo dentro da favela de construção, Como é que é isso? A gente costuma dizer que as casas que estão dentro da favela estão em constante construção. Né? Basicamente, primeiro que o ritual da construção é um ritual em que todo mundo se ajuda. Então é muito comum ainda encher a laje, para isso a contrapartida que você oferece para os seus vizinhos que estão te ajudando a encher a laje é um grande churrasco. A segunda questão é que trabalhadores da construção civil efetivamente são a maior mão de obra masculina dentro da favela. Então isso já ajuda. Isso já ajuda, né? Com isso. A segunda questão é que, imagina o seguinte, as favelas são grandes aglomerados. Você não cresce a favela mais para o lado. Hoje a favela só cresce para cima. Então, para isso, você precisa erguer a laje e construir uma casa, um cômodo a mais na parte de cima da casa, se nasce um novo filho. Ou se você quer abrir o seu próprio negócio. Então, por exemplo, com o crescimento da renda nas favelas, cresceu a demanda por serviços de beleza. Né? Então você pega favelas como a Rocinha, em que você tem mais de 100 salões de beleza dentro da Rocinha. Que muitas vezes se deram, por quê? Porque a pessoa foi morar na parte de cima da casa, depois que ergueu a laje, e embaixo da casa abriu um pequeno salão. Né? E aí você passou a gerar renda dentro da favela e, de novo, o ecossistema econômico dentro da favela cresce com relação a isso. Agora, o que é mais surpreendente nas casas da família é que quem olha as casas por dentro quem olha as casas por fora não imagina que por dentro você tem TV de 42 polegadas, você tem bons azulejos, que você tem geladeira, geladeira de 2 portas com água na porta, muitas vezes, né? Computador,
efetivamente presente na casa dessas pessoas, e isso é um negócio muito bacana de se encontrar. Você fala de consumo muito, vocês dois, você e o Celso, falam bastante de consumo no livro, e isso também é a expertise do Data Popular, que estuda como é a relação de consumo nas favelas. Mas eu queria que você comentasse também, para lá do consumo, o que é o negócio na favela? Como é empreendedorismo? Que tipo de negócio? Além de salão de beleza, o que mais? As pessoas aproveitam oportunidades para atender ao próprio morador da favela, para atender quem é de fora da favela, saem muito hoje para trabalhar fora no asfalto. Como que está essa questão do trabalho e do empreendedorismo nas favelas? Aliás, completando essa pergunta, quem está de fora está entrando, ou seja, agências bancárias estão sendo colocadas lá dentro, serviços de empresas maiores. Pô, muito legal essas perguntas, vamos lá. A primeira é que, se está claro que a carteira assinada fez a favela chegar onde chegou, é o empreendedorismo que vai levar adiante. Eu tenho 28% dos moradores de favela que pretendem abrir um próprio negócio nos próximos 3 anos, sendo que 60% quer abrir esse negócio dentro da favela. E aí ações como o Sebrae fazem, por exemplo, de abertura de negócios dentro da favela, é fundamental. E por que ele quer abrir o negócio dentro da favela? Por conta dos problemas de transporte público que existe. Mobilidade. Por uma questão de poder atender pessoas que conhecem e de ficar mais próximo da família. Quais são efetivamente os negócios que mais crescem dentro da favela? Eu falei de salões de beleza, mas cresce bares, padarias, restaurantes, porque na favela nada é uma coisa só. Então, o bar também é uma mercearia que muitas vezes tem padaria e lá você resolve essa questão. E faz com que o dinheiro fique dentro da favela, o que é um negócio muito bacana, porque se esse cara sai para comprar, o dinheiro acaba saindo da favela. Como quem gere boa parte dos negócios da favela mora na própria favela, esse dinheiro acaba ficando lá dentro e aí você cria um círculo virtuoso da economia dentro da favela. Tem alguns bairros e algumas favelas que criaram, inclusive, moedas próprias para fazer com que... Então, por exemplo, um produto que custa 10 reais, se for comprado com a moeda da própria favela, passa a custar 99, tem um desconto. E daí, de novo, o ecossistema da favela se fortalece. Agora, respondendo a sua pergunta, Florestan, sobre o interesse das grandes empresas dentro da favela, a gente vê que é crescente. E é crescente por uma razão muito simples. As favelas movimentaram em 2013 63,3 bilhões de reais. Vamos movimentar esse ano 64,5 bilhões de reais. É tanto dinheiro que a gente perde a noção do que significa. É como se você pegasse o consumo da Bolívia e somasse com o consumo do Paraguai. Apenas as favelas do Brasil consomem quase a mesma coisa que a Bolívia mais o Paraguai. E são fortemente concentradas em regiões metropolitanas, portanto, mais próximo dos centros de distribuição dessas grandes empresas. E aí você começa a ter um movimento crescente de bancos públicos e privados, de abrir agências dentro da favela, o movimento feito da abertura do shopping no Alemão, que é um movimento interessante e que vai ser gerado, os donos das lojas, das franquias vão ser feitas pelos próprios moradores da favela, ou uma das empresas em que meu amigo magnata Celso Ataíde virou sócio, que é o Vai Voando, que vende passagens aéreas dentro das favelas. É uma empresa do asfalto e que fez o quê? Encontrou os pequenos empreendedores da favela, que já tinham um negócio próprio, e falou: por que você também não vende passagem aérea? E hoje a gente tem favela no Rio de Janeiro que se vende mais de 200 mil reais por mês em passagens aéreas. Olha, tem aqui uma pergunta do Thales Douglas, que queria saber o seguinte: sou graduado em marketing e gostaria de saber se já foi pesquisado quais cursos profissionalizantes os moradores de favela mais procuram. Olha, era uma das perguntas que efetivamente que a gente viu. E, em primeiro lugar, o que a gente identificou? Que existe uma demanda enorme para cursos como os oferecidos pelo Pronatec, que na verdade diferente do ProUni, que oferece a questão do ensino superior e que, portanto, uma melhora na renda só lá na frente. O Pronatec são cursos mais rápidos, que possibilitam uma qualificação profissional que vai trazer um dividendo mais claro. O que a gente vê? Existe procura para cursos na área de serviços, por exemplo. Né? Então, são pessoas que vão trabalhar como vendedores de loja, como trabalhadores de telemarketing.
Isso só para arrumar emprego. Tá. E trabalhadores da construção civil. Por outro, você tem pequenos empreendedores, como pintor, como pedreiro, como eletricista. Aquele cara que era o faz tudo, que aprendeu fazendo, querendo se qualificar e ter um diploma. Né? Então, existe uma demanda muito grande para cursos que, de alguma forma, façam com que o trabalho dele do dia a dia efetivamente melhore. De tudo isso que você falou, Renato, como que é a diferença nas regiões do país, a questão do empreendedorismo, da característica social de cada favela? Como que é isso lá no Sul, no Norte, no Nordeste, enfim? A gente tem algumas diferenças interessantes. Deixa eu só aproveitar, porque tem uma pergunta que vai na sua, que é o seguinte. Márcio Meira. Existem diferenças culturais entre as favelas das várias regiões do país? Responda dela e depois vamos para a cultura. Da economia para a cultura. Economia e cultura. O que a gente vê é que as favelas acompanham as diferenças regionais que existem no nosso país. Uma diferença clara é a renda. Né? Então você tem aí as favelas do Norte e Nordeste mais pobres do que as favelas da região Sul e Sudeste. A favela mais rica que existe, as favelas mais ricas ficam em Porto Alegre e no Rio de Janeiro em segundo lugar. As mais pobres são concentradas em Salvador e na média da região Norte e Nordeste, que também tem uma presença maior de negros na região Norte e Nordeste do que na região Sul e Sudeste. Em compensação, na região Norte e Nordeste tem menos migrantes de favela. Migrantes do ponto de vista de Estado. Em geral, as favelas da região Nordeste são pessoas que vieram do interior, do semi-árido e foram para as capitais. As favelas de São Paulo são pessoas que vieram da região Norte e Nordeste. Portanto, tem uma presença de imigrantes muito maior. Você tem na região Nordeste mais católicos nas favelas, enquanto você tem na região Sudeste mais evangélicos presentes na favela. Basicamente são evangélicos que nasceram católicos e que vieram para cá, perderam a sua rede de referências e aí foram buscar na religião uma forma de conseguir se conectar, de aumentar o seu network, vamos dizer assim, e com isso melhorar a sua renda. Com uma lógica no discurso neopentecostal da teologia da prosperidade, de falar que você vai vencer, acredite no seu trabalho, acredite no seu esforço. Para um cidadão que era discriminado pela sua origem, por ser negro, por ser nordestino e por morar em favela, é um discurso muito bacana, que mostra, não, aqui você é bem-vindo. Ele se sentiu acolhido. Aí, efetivamente, a vida dele tem melhorado com isso. 40% das pessoas que progrediram nas favelas atribuem esse progresso a Deus. Está aí na sua pesquisa. Outros 42% ao próprio esforço. E 14% às famílias. Como é que é isso aí? Deus aí é mesmo? Isso é religião? É dessas pessoas que a gente está falando? Como é que é isso? Olha, tem algumas questões interessantes. As pessoas estão trabalhando muito. E isso desmascara aquela visão de que as pessoas se acomodam com o Bolsa Família. É engraçado porque eu não tenho um único número, e nós já estudamos muito o Bolsa Família, eu não tenho um único número que diga que as pessoas se acomodam com o Bolsa Família. Isso é exceção, não é a regra. A regra é que pessoas que ficam felizes ao receber um emprego com carteira assinada, porque recebe muito mais do que o Bolsa Família e passa a ter um conjunto de direitos que antes não tinham. Que milhões de pessoas todo ano devolvem o Bolsa Família por dizer que não precisam mais. Tem fraude. A carteira assinada é uma coisa importantíssima. É super importante, super importante. Carteira assinada é estabilidade. Carteira assinada é trabalhar 11 meses e ter direito a 13 salários. É 6 meses de licença maternidade. Poder uma comprovar civilização renda. quase. Claro. Então, assim, e só quem sempre trabalhou como carteira assinada não sabe a importância simbólica, efetiva que tem a carteira assinada. Isso não quer dizer que o Bolsa Família resolva tudo. Assim, não é possível que a herança que um pai do Bolsa Família deixa para o seu filho seja o cartão do Bolsa Família. É fundamental. Eu acho cruel que o Bolsa Família não desenvolva efetivamente políticas públicas para a qualificação profissional da mãe e do pai que recebem o Bolsa Família. Agora, ele é visto, e mais do que isso, aí eu acho que é um erro de comunicação, ele é apresentado para o restante da sociedade brasileira como uma política assistencialista, quando na verdade não é. Vamos olhar o Bolsa Família com uma outra lógica. Quem aqui, dessa bancada, ou o telespectador aí de casa, discorda da frase que só existe futuro num país com a educação?
que ou você tem todas as crianças na escola, ou você não tem educação e o futuro do país. Todo mundo concorda. Isso é uma das poucas grandes unanimidades nacional. Infelizmente, no Brasil, milhões de crianças só conseguem estar estudando graças ao Bolsa Família. E não está na rua pedindo esmola. Portanto, o Bolsa Família não é para corrigir as desigualdades, é para garantir o futuro e a melhora de igualdade de oportunidades. Quando você olha o Bolsa Família por essa lógica, ele ganha uma outra importância. Quando você enxerga que é uma política meio e não é uma política fim, você começa a olhar isso com outra lógica. Agora, o que esse número que você falou também mostra, Paulo, é que as pessoas não têm atribuído ao governo essa melhora de qualidade de vida. O governo aparece com 2%. Por quê? Porque o governo deu os meios, mas ela cresceu por conta própria. Por conta própria, graças ao próprio trabalho. E negar isso no discurso oficial é negar a realidade também. Ninguém que não se esforçou conseguiu chegar lá. Ninguém saiu de graça. Claro. Tem uma coisa aí que eu gostaria de entender, que é a seguinte: tudo isso que você está falando leva a crer que a vida melhorou, né? Principalmente para os mais pobres que conseguiram ter um padrão de vida melhor. No entanto, a violência nas periferias não para de crescer. Como é que você explica isso? Quer dizer, melhora a vida, mas melhora a violência, aumenta a violência. Essa é uma das perguntas que a gente não tem resposta. Então, tudo faz parte das várias perguntas que eu ainda tenho muita curiosidade e em algum momento vou tentar me debruçar para entender. Mas tem algumas coisas que chamam a atenção. Primeiro, você tem indicadores maiores que comprovam essa violência. Não estou dizendo que a violência não aumentou, não, porque ela aumentou. Mas, efetivamente, você tem condições de aferir melhor essa violência. Você tem mais gente com mais coisas para roubar, o que também é uma outra coisa. E aí não é mais dinheiro permite comprar armas melhores. Armas melhores. Não, é verdade, já me explicaram isso. Não, e você tem um tipo de organização que é diferente, mas é tudo hipótese, não tenho certeza de nada com relação a isso. Isso, de fato, temos que ir mais a fundo para estudar. Nós ouvimos o diretor do Observatório de Favelas, Eduardo Alves, e ele nos enviou uma pergunta. Salve, Renato. Muito legal o livro que você lançou com o Celso. Eu queria saber o que o livro traz de contribuição na visão de vocês para ampliar a potência da juventude, das favelas e periferias no nosso Brasil. Essa potência já está acontecendo, se movimentando, né, por toda a cidade no Brasil inteiro, mas o que traz de conhecimento novo para a gente ampliar essa potência e ter uma juventude cada vez mais participativa, ativa e mudando a nossa realidade? Super bacana a pergunta. Em primeiro lugar, fazer um depoimento que o Observatório das Favelas é uma das instituições mais sérias e mais bacanas sobre isso. O Jailson, que é um dos coordenadores do Observatório da Favela, participou do Fórum Nova Favela Brasileira, que nós realizamos no Copacabana Palace, e eu estou falando disso para começar a responder essa pergunta. Acho que a primeira grande contribuição é colocar a favela na pauta. Os nossos telespectadores devem ter acompanhado pela imprensa. Nós tivemos a oportunidade de entregar esse livro para o ex-presidente Lula e para o ex-presidente Fernando Henrique. Mas não é entregar o livro, é apresentar a pesquisa. Depois, na sede da Central Única das Favelas, no Viaduto do Madureira, nós chamamos a presidenta da República, o senador Aécio Neves, a ex-senadora Marina Silva, também para visitar a CUFA e assistir uma apresentação sobre a favela. Sendo essa uma das poucas unanimidades do processo eleitoral hoje. Se tem uma coisa comum, é que todos eles estão lendo Um País Chamado Favela, então e não só lendo, eles viram a apresentação da pesquisa e se comprometeram com um conjunto de pautas aí relacionadas à favela. A segunda questão é que o livro coloca luz numa série de preconceitos que muitas vezes não são vistos pelo asfalto. Em tomar mais batida da polícia, na dificuldade que existe de acesso ainda ao ensino superior, da falta de presença do Estado na grande maioria das favelas brasileiras. Mas mais do que isso, mostra que não interessa de onde você vem, interessa onde você quer chegar. Essa frase que é do Eduardo Lira, que é um líder comunitário de Poá, que tem uma ONG maravilhosa que chama Gerando Falcões, fala a todo momento, faz com que, cara, você vai ter preconceitos na vida, mas você vai chegar lá. Jovem, você que está estudando mais do que o seu pai, você já foi muito mais longe do que o seu pai esperava que você fosse chegar. Durante anos, o sonho de quem nascia da favela era ser jogador de futebol. Podia ser um policial, é ser bombeiro. Não é mais? Não é só esse.
era um conjunto de profissões que são nobres, que são lindas, mas que não exigiam curso superior. Hoje ele começa a sonhar em ser professor. Né? Isso era inatingível. Porque o grande craque do futebol é um cantor de música. É difícil, hein? Eu lembro que recentemente uma jovem, moradora de favela em São Paulo, entrou na Universidade de Coimbra. Fantástico. Né? E cada vez começam a ter exemplos como esse dentro da favela. E faz com que essa lógica do que é o aspiracional dentro da favela passe a ser o vizinho que deu certo, o cara que foi estudar. Os valores mudam. O aspiracional não é mais o tráfico. Quando a gente começa a perceber a dificuldade que o tráfico de drogas tem de recrutar pessoas da favela, e muita gente atribui isso apenas à presença da UPP, deixa de enxergar que não é isso. É que não existia outra perspectiva de melhora de vida que não passasse pelo tráfico de drogas, e agora tem. Uma coisa, Florestan, você já falou um pouco sobre o poder do tráfico de drogas na favela, você tem um testemunho, queria que você falasse para a gente falar um pouco sobre isso. Você falou de um caso... Você conheceu o concreto envolvendo o Neguinho da Beija-Flor? Uma vez o Neguinho da Beija-Flor, isso no começo dos anos 2000, ele me disse que era muito complicado o tráfico de drogas dentro da favela. E que ele tirou 2 sobrinhas, foi obrigado a tirar em períodos diferentes da favela, porque o traficante chegava na menina, quando ela já estava com 14 para 15 anos de idade, e falava, olha, você vai ser minha. E quando um traficante falava isso, a menina teria que ser dele, porque senão haveria retaliações contra a família dela e contra ela mesma. Então o Neguinho da Beija-Flor tirou a menina de lá e levou para morar em outro lugar. E essa parece que era uma realidade cruel dentro das favelas. Isso como é que anda? Como é que está? Olha, o que a gente vê é uma redução do tráfico de forma ostensiva, ou seja, do poder do tráfico ocupando o poder do Estado. Isso efetivamente diminuiu com o processo de pacificação. O que não quer dizer que não exista. Quer dizer que... Mas aquele direito de droit de coissage, né? Da primeira, né? Tá meio coisa feudal, né? E mudou. Agora, esse não era o único problema que tinha. Existe um problema de quando muda a facção criminosa dentro da favela. Opa. Porque daí muita gente que quer, de alguma forma, ligada à facção que saiu da favela, tem que sair. Junto da favela também, para não ter retaliação do tráfico de drogas. Então, efetivamente, é óbvio que o tráfico é um problema das favelas. Longe de ter uma visão romântica com relação aos males em que o tráfico de drogas e que o poder paralelo faz. Agora, isso também não justifica que a polícia possa fazer o que bem entender dentro da favela. Isso também não justifica, né? Casos como o do Amarildo. Então, ter claro isso e tirar de uma visão muito esquerda versus direita, traz o debate da favela mais para a realidade cotidiana das pessoas. Eu acho que favorece uma discussão séria sobre políticas públicas para esse território. Uma pergunta aqui da Raquel Quintino. Ela queria saber, falando de cultura, qual o papel da democratização dos meios de comunicação para as favelas e para a periferia. Aliás, tem a rádio comunitária, né? Tem essa coisa tudo aí. Rádio, qual é isso aí? Qual é isso aí? Bom, eu vou começar respondendo aquela pergunta que eu deixei de responder no começo sobre a cultura nas favelas, né? Tá. A gente pesquisou bastante cultura da favela. Primeiro que existem muito mais presença de festas, de comemorações, de churrascos na favela do que no asfalto, do que fora da favela. Que diferente do que se pode pensar, o gênero musical mais ouvido dentro da favela é o gospel. E as pessoas não entendem isso direito. Por quê? Porque o gospel é transversal. Então você tem o funk com Jesus, o samba com Jesus, o forró com Jesus. Tudo isso é gospel? Tudo isso é gospel, porque o gospel é o tema. O tema é louvar a Deus através da música. Por isso que esse é efetivamente o mais ouvido também, com diferenças regionais muito grandes. Agora, se tem uma revolução que está acontecendo dentro das favelas, é a revolução tecnológica. E aí a gente entra, a gente entra em cultura. Primeiro que o jovem da favela hoje é tão informatizado quanto o jovem do asfalto. Essa é a primeira igualdade básica. Essa é a primeira igualdade básica. Assim, o jovem já está conectado. Tem celular, tem celular, com detalhes interessantes, com celular de 2 chips,
porque o celular é pré-pago e aí ele usa o bônus de cada pré-pago para ligar para a operadora, né? Tem um detalhe interessante aqui, e sem fazer merchan para ninguém, mas você olha uma agenda telefônica na favela, você vê que o sobrenome da pessoa virou o nome da operadora. José da Silva Oi, Maria de Lourdes Claro, fulano de tal Tim, para saber que chip ele usar na hora de ligar. Na hora de ligar. Muito bom. E aí daí deixou de ter o celular pai de santo, que só recebia, e passou a ser o celular que efetivamente fala com todo mundo. Se você olha, para quem trabalha em empresas que em geral recebem muito office boy, por exemplo, vocês reparem, a primeira coisa que um office boy faz quando entra é qual é o Wi-Fi? Para poder baixar os seus e-mails e poder conectar. E aí muda a lógica de poder da comunicação. Isso acontece nas favelas, mas acontece no restante das classes C e D e das periferias do Brasil. Durante anos, a única comunicação que essas pessoas tinham acesso era uma comunicação unidirecional, onde um só falava e o outro escutava. Você não tinha a chance do contraditório. Quem estudou comunicação já ouviu a frase: a televisão é uma janela para o mundo. A internet não é uma janela para o mundo, ela é uma vitrine para o mundo. Porque além de saber o que está acontecendo lá fora, ele também quer se mostrar. Né? Você pega o caso do René Silva, que acompanhou no blog, soltando a ocupação do alemão, por exemplo. O mesmo rolezinho, né? Ou mesmo falamos dos rolezinhos que eram personalidades que pouca gente do asfalto conhecia, mas que tinham 80, 100 mil seguidores nas suas redes sociais nisso. Então, a tecnologia permite a denúncia, a tecnologia permite o contraditório, permite ampliar o repertório. Eu pergunto claramente, será que hoje, com a tecnologia chegando da forma que chegou nas classes C e D, eu queria dizer que quase 3/4 dos internautas são das classes C, D e E no Brasil. Então, 3/4 dos internautas são das classes C, D e E no Brasil. É a maioria absoluta dos internautas. Será que com isso hoje era possível editar o debate do Lula com Collor, como aconteceu em 89? Ou iam ter milhões de outras versões já circulando na internet? Todo mundo se lembra, na última campanha presidencial, a polêmica sobre a bolinha de papel, ou o esparadrapo, ou seja lá, a pedra que jogaram num dos candidatos à presidência da República. Se você não tem a chance do contraditório, você fica escravo da comunicação unidirecional. Portanto, nada democratiza mais o acesso à informação e, portanto, a chance de chegar às conclusões próprias do que a internet. Rápido parênteses, qual é o problema disso? Se radicaliza muito as opiniões na internet. Também todo mundo se vê obrigado a ter opinião sobre tudo a todo momento. Eu percebo isso nas minhas próprias redes sociais. Né? A gente fez um monte de pesquisa sobre isso, mas claramente a gente lançou o livro para o senador Aécio Neves. Todos os petistas da minha rede social falaram: tucanou, onde já se viu? No dia seguinte, lançamos para presidente Dilma. Quando lançamos isso, todos os tucanos da minha rede social, aí, onde já se viu, seu petista? E depois, quando foi para a Marina, tomamos porrada dos outros dois. E as pessoas não entendem que é bacana conversar para todo mundo. Mas isso mostra qual é a radicalização que a internet também faz com que as pessoas tenham. Bem, daqui a pouco nós voltamos para o último bloco do nosso programa com o presidente do Instituto Data Popular, Renato Meireles. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Público, que hoje discute progresso social e os valores das classes C e D com Renato Meireles. Lembrando que você pode mandar suas perguntas pelas nossas redes sociais. Renato, Evandro Melo manda pelo Facebook a seguinte pergunta: você tem feito alguma pesquisa sobre as políticas de acesso a microcrédito a pequenos empreendedores? E essas políticas, de fato, têm melhorado a renda das famílias? A gente faz muita pesquisa sobre microcrédito, faz pesquisa para a Caixa Crescer, que oferece microcrédito produtivo, fez muita pesquisa para o Crédito Amigo, que é o maior programa de microcrédito da América Latina e que é conduzido pelo Banco do Nordeste. E o microcrédito tem características bem interessantes. Em primeiro lugar, porque é um crédito direto para o negócio, financiando capital de giro, investindo na melhora do próprio negócio. Cria um princípio de crédito solidário. Né? Então, você nunca empresta dinheiro para uma única pessoa. Você é um microcrédito produtivo, você tem avalistas solidários em que um vai cobrindo o outro. Isso faz com que a inadimplência caia efetivamente. Então, nesse cenário em que o empreendedorismo ganha força no imaginário do brasileiro, na perspectiva de futuro do brasileiro, para a gente ter uma ideia, quando a gente pergunta para os brasileiros o que ele prefere, se é passar num concurso público
ter um negócio próprio ou ter um emprego com carteira assinada, a maioria absoluta prefere ter um emprego com carteira assinada. Prefere abrir o próprio negócio. O emprego com carteira assinada ou o serviço público é um meio para juntar dinheiro e ter estabilidade para abrir o próprio negócio. Nesse cenário, o microcrédito ganha uma força gigantesca. E por que ele não cresce mais no Brasil? Porque existe uma grande dificuldade dos bancos privados entrarem no microcrédito. Grande dificuldade, o que é? Eles não podem emprestar a juro barato? Eles preferem ter o dinheiro, não resgatar o dinheiro que fica guardado lá no Banco Central do que efetivamente emprestar o dinheiro para essa parcela. Porque isso significa entender do outro. Né? Isso significa entender da realidade das pessoas, ter uma força de treinamento própria, até porque é princípio pela lei do microcrédito você oferecer um microcrédito orientado. Ou seja, não basta chegar lá e dar o dinheiro, você precisa ajudar o cara a entender, a qualificar esse cara no seu próprio negócio. E isso está longe de ser a vontade de boa parte dos bancos privados do nosso país. Essa ascensão econômica, que levam à ascensão social nas periferias e nas favelas, que relação que você vê isso com a cidadania? Ou seja, a gente vê talvez todo um movimento de luta por direitos. Você presenciou em junho do ano passado as manifestações. Eu não digo que foi a favela que liderou as manifestações, não chega a ser simplista, mas a gente vê que também nas favelas já cresce esse movimento de luta por direitos. Como você disse, o emprego veio com carteira assinada, então eu tenho direito a reclamar por aquilo que eu acho que eu mereço. Como que é essa questão da cidadania nas favelas? Vocês chegaram a investigar isso para fazer a pesquisa? Bastante para as favelas e para as periferias. Então, vamos aproveitar o exemplo de junho. Nós tínhamos lá em junho um pouco mais de 2/3 dos manifestantes que eram das classes C e D. Né? Então, as pessoas achavam que só era riquinho da classe A e B lá. 2/3 era C e D. 2/3 eram das classes C e D. Você pega os números do perfil dos manifestantes, seja pelo Datafolha, seja pelo Ibope, isso ficava muito claro. A classe... E isso tem a ver com uma mudança da régua de qualidade do brasileiro. Esse cara não quer mais cesta básica, ele quer plano nacional de banda larga. Ele não quer mais dentadura, ele quer ProUni. Ele sabe que se ele vai num banco e demora para ser atendido, ele tem o Código de Defesa do Consumidor a favor dele. E se ele fica parado na fila do SUS, quem o defende? E, portanto, ele também passa a cobrar mais a qualidade dos serviços públicos, que, aliás, é uma outra falsa polêmica. Né? As pessoas falam um Estado eficiente como sinônimo de Estado mínimo. O eleitor não quer saber disso, não. O eleitor quer um Estado que seja forte e presente, mas que seja eficiente. Agora, basicamente. Essa classe média que você estudou e estuda, né, hoje são cerca de 105 milhões, é isso? Isso. Qual é a renda média dessa classe média e a gente pode dizer que ela é superior a quais países? Olha, para a gente entender, o que a gente chama de classe C ou nova classe média brasileira são pessoas com renda por pessoa da família de R$ 320 a R$ 1.120 por pessoa da família, o que numa família de 4 pessoas é uma renda muito extensa. A gente fala aí de baixa classe média e alta classe média. Mas que é uma renda familiar que varia aí de R$ 1.200 a R$ 4.500 de renda familiar. Talvez para muita gente que esteja nos ouvindo e assistindo em casa, isso pareça pouco. Só que isso é mais rico, essa faixa de renda é mais rica que 54% da população mundial. E só 18% da população mundial ganha mais do que a classe média brasileira. Ou seja, não é que o Brasil tem uma renda desigual e baixa, o mundo tem uma renda desigual e baixa. Mais pobre do que a classe C brasileira, eu tenho 1 bilhão de chineses, 1 bilhão de indianos, quase todo o continente africano. Quer dizer, nós temos uma aspiração que se compara muito com os países ricos e não enxerga a realidade. Não enxerga o mundo aqui na América Latina, por exemplo, você compararia, estamos na frente de que país? Olha, se você for olhar a classe média brasileira, da grande maioria dos países, com exceção do Chile, e quase empatado com a Colômbia, ali, mas com relação ao restante dos países da América Latina, a classe C brasileira ganha mais do que todos os países. Para a gente ter uma ideia do que significa a classe C brasileira, essa nova classe média brasileira, se fosse um país, seria o 12º maior país do mundo em população. E seria o 18º maior país do mundo em consumo. Ou seja, se a classe C brasileira fosse um país, ela estaria no G20 do consumo mundial. Olha. Eu gostaria de colocar uma questão, voltando um pouco a essa
tradição do copo cheio e do copo vazio. Que nós temos, assim, uma tradição nacional de enxergar sempre o copo vazio quando às vezes ele está cheio. Como é que é isso aí? Como é que você tem exemplos disso? Como é que... Acho que tem uma necessidade, em geral, das pessoas de, para se qualificar, desqualificar. Né? Então, a tendência geral do argumento, seja na academia, seja na iniciativa privada, basicamente, ela começa a falar complicado, e ao falar complicado, ela quer mostrar a ignorância do outro, a fazer citações de fulano de tal escreveu isso em 1900 e bolinha, isso aqui, e de não tentar enxergar a realidade como ela é, sem preconceito. Isso se soma a uma constante briga ideológica que existe de facções. Então, a gente faz pesquisa sobre falta d'água, nos acusam de ser petistas. A gente faz uma pesquisa sobre o quanto que a inflação está tirando a renda da classe C, falam que nós estamos a serviço dos tucanos e do governo. E não entendem que a realidade é ela, a realidade é autoritária. Então, quando você tenta entender, e é isso que o Data Popular se propõe, a realidade pela lógica das pessoas e não pela lógica dos analistas, dos economistas, dos antropólogos e dos sociólogos, as coisas ficam um pouco mais claras para isso. Metade do meu time é de economistas. A outra metade do meu time são de antropólogos, cientistas políticos e cientistas sociais. Essa diversidade de pensamento faz com que a gente foque muito mais no que as pessoas pensam do que no que a academia pensa. Nada contra academia, muito pelo contrário. Eu tenho mestres e doutores presentes na minha equipe no Data Popular e também foram muito importantes para escrever o livro. Mas a realidade você só conhece conversando com a Dona Maria. Aí que tá. O Caio Montenegro de Capua manda pelo Facebook uma pergunta que tem a ver com a academia, que é, ele gostaria de saber se os livros clássicos, como Raízes do Brasil, O Povo Brasileiro e Casa Grande e Senzala tem alguma influência no seu trabalho? Eu acredito que quanto mais repertório você tem, maior a sua capacidade de fazer sinapse e olhar para as pessoas. Influencia direta e indiretamente. Me influencia pelos que eu li e muito mais pelo que o meu time leu e, portanto, também me influencia. Agora, o que me influencia de verdade é ir morar na casa das pessoas. É ir morar na favela, é ir morar na Coab, é trocar ideias nisso. Então, eles são muito, os livros e estudar são muito importantes para te ajudar a pensar. E onde que eles falham? Quando isso vira uma marra, quando isso vira uma regra, quando você passa a acreditar que o que valia antes continua valendo até hoje. Aí você limita a sua capacidade de análise. Você acha que o sucesso, então, de um político brasileiro hoje pode estar nisso, entender o que é o povo, entender o que é a gente, de que tanto vocês falam no livro? O grande problema da classe política hoje é que os políticos são analógicos e o novo eleitor é digital. Os políticos estão acostumados a falar e não estão acostumados a ouvir. E um cara que cresce na era digital, que cresceu pelo próprio esse é o problema dos professores também, né? Claramente também dos professores. Eles têm uma dificuldade clássica em ouvir e internalizar isso. Né? Com o caso dos professores que você falou é clássico. Imagina o seguinte, durante anos esse cara foi alfabetizado sendo o único provedor de conteúdo. Hoje ele concorre com o Google. Você acha que existe hoje um mercado de opiniões e que as pessoas assim... hoje em dia existe pesquisa de opinião a respeito de praticamente tudo, né? Nós já tivemos, assim, o IPEA, que fez pesquisa sobre estupro. Tivemos, né, casos assim, que inclusive não se deu muito bem. Claro. Né? Mas, enfim, existe, assim, quase que uma necessidade desse tipo de pesquisa, como se as pessoas não tivessem por onde falar e a pesquisa fala por eles? Olha, eu acho que sim, que cresce cada vez mais o mercado de pesquisa, mas acho que isso é bom no Brasil, em especial para as pesquisas que são sérias. É o que a gente tentou fazer com essa pesquisa e entender que cada vez mais dado é commodity. A diferença é a forma em que você olha e analisa esses dados. Bem, agradecemos o nosso convidado de hoje, Renato Meirelles, especialmente a você que está nos assistindo. Agradecemos também a jornalista Lana Cristina e o jornalista Florestan Fernandes Júnior pela sua participação. Para saber mais sobre o nosso programa, entre no site da TV Brasil. Desde já, eu convido você para um novo encontro aqui, na próxima terça-feira, às 10 da noite, com mais um programa Espaço Público. Até lá!